Se você acredita no poder protetor da cruz, escreva Amém nos comentários agora. Porque milhões de lares católicos ao redor do mundo exibem o crucifixo, acreditando que ele traz proteção divina para suas famílias. Mas e se eu te dissesse que Padre Pio, um dos santos mais venerados do século XX, descobriu 5 sinais de que a sua cruz pode estar fazendo exatamente o oposto? Que em vez de proteger, ela pode estar abrindo portas espirituais que você jamais imaginaria? Padre Pio não era um santo comum. Durante 50 anos, ele carregou os estigmas de Cristo em seu próprio corpo. As feridas que sangravam diariamente como testemunho vivo da crucificação. Ele tinha o dom de ler almas, de ver além do véu que separa o mundo físico do espiritual. E foi exatamente essa capacidade extraordinária que lhe permitiu identificar os 5 erros mortais que transformam a proteção em vulnerabilidade. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente 3 coisas que podem salvar a proteção espiritual da sua casa. Primeiro, os 5 sinais de perigo que Padre Pio identificou através de seus dons sobrenaturais. Segundo, como cada erro específico anula a proteção do crucifixo e convida forças negativas. E terceiro, o protocolo exato de correção que ele deixou para transformar sua casa em fortaleza espiritual. Se você reconhecer qualquer um desses sinais, não é tarde demais para agir. O primeiro sinal de perigo espiritual está relacionado com algo que a maioria das pessoas nem sequer considera importante. E é exatamente essa negligência que abre as comportas para vulnerabilidades espirituais devastadoras. Padre Pio era absolutamente inflexível sobre um ponto específico. Um crucifixo sem bênção adequada não é apenas ineficaz, é potencialmente perigoso. Pense nisso por um momento. A cruz não é uma simples decoração ou um amuleto da sorte. É um símbolo sagrado que representa o maior sacrifício já feito na história da humanidade. Mas sem a consagração apropriada por um sacerdote ordenado, essa cruz permanece apenas um objeto comum, uma peça de madeira ou metal sem qualquer proteção espiritual ativada. E aqui está a parte que assusta. Um símbolo religioso não consagrado pode funcionar como um conduíte não protegido. É como deixar a porta da sua casa entreaberta durante a noite. Você não vê o perigo imediatamente, mas está convidando algo a entrar. No mundo espiritual, objetos que deveriam ser sagrados, mas não foram adequadamente abençoados, podem atrair exatamente as energias negativas que você está tentando repelir. Milhares de famílias relatam que, após abençoarem seus crucifixos adequadamente, perturbações espirituais que duravam meses simplesmente desapareceram. A diferença entre um objeto comum e um canal de proteção divina está exatamente nessa consagração. Então, como você identifica se a sua cruz tem esse primeiro sinal de perigo? Pergunte-se, o seu crucifixo foi abençoado por um padre? Você estava presente durante a bênção? Você sabe exatamente quando e onde isso aconteceu? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é não ou não tenho certeza, então você precisa agir imediatamente. Muitas pessoas compram crucifixos em lojas, pela internet, ou recebem de presente e simplesmente os penduram na parede, assumindo que eles vêm automaticamente com proteção divina. Isso é um erro gravíssimo. É como esperar que uma fechadura proteja sua casa sem que você tenha a chave correta para ativá-la. A bênção sacerdotal é essa chave. Sem ela, o seu crucifixo não oferece a barreira espiritual que você tanto precisa. E as consequências disso não são triviais. Padre Pio testemunhou inúmeros casos de famílias que sofriam perturbações inexplicáveis, pesadelos recorrentes, sensações de opressão dentro de casa, tudo porque o crucifixo que exibiam com tanta devoção nunca havia recebido a consagração apropriada. Sua casa, em vez de ser um santuário protegido, tornava-se espiritualmente exposta, vulnerável a influências que vagam procurando exatamente esse tipo de brecha. Mas há solução. E é mais simples do que você imagina.
Leve o seu crucifixo até a sua paróquia e peça ao padre que o abençoe formalmente. Esse rito sagrado não leva mais que alguns minutos, mas seu impacto espiritual é imenso. Durante a bênção, o sacerdote invoca a proteção divina sobre o objeto, transformando-o de um simples símbolo em um verdadeiro escudo espiritual. Você sentirá a diferença. A energia na sua casa mudará. E você finalmente terá a tranquilidade de saber que a proteção que você busca está realmente ativada. Anote isso. Um crucifixo sem bênção é como um soldado sem armadura. Pode parecer que está cumprindo seu papel, mas na primeira batalha espiritual real, você descobrirá o quão vulnerável realmente está. Agora, se você já corrigiu essa primeira vulnerabilidade ou descobriu que sua cruz está devidamente abençoada, sinta um alívio momentâneo, mas não relaxe completamente ainda, porque o segundo sinal de perigo identificado por Padre Pio é ainda mais comum e igualmente devastador. Este segundo erro está relacionado não com o que o crucifixo é, mas com como você o trata. E milhões de católicos devotos cometem esse equívoco todos os dias sem a menor ideia do dano espiritual que estão causando. Padre Pio ensinava que objetos sagrados exigem reverência constante, não apenas no momento em que você os adquire ou os pendura na parede, mas em cada dia subsequente. A cruz não é uma lembrança sentimental que você pode negligenciar. É uma presença sagrada que demanda respeito contínuo. O erro específico, colocação e tratamento desrespeitosos. Isso assume muitas formas diferentes, cada uma delas igualmente problemática. Você colocou o seu crucifixo em um local onde ele está cercado de distrações mundanas. Está pendurado acima da televisão, onde você assiste programas que contradizem os valores cristãos. Está no corredor, onde ninguém presta atenção real nele, reduzido a apenas mais um item de decoração. Pior ainda, está em um ambiente onde discussões acaloradas, palavrões ou comportamentos imorais acontecem regularmente. Cada uma dessas situações envia uma mensagem clara ao mundo espiritual. Este símbolo não é realmente valorizado aqui. E quando a cruz é desonrada, mesmo que inconscientemente, a proteção divina que ela deveria oferecer começa a se retirar. Famílias que reposicionaram seus crucifixos para locais de honra relatam transformações imediatas. A atmosfera da casa mudou em dias, compartilha Ana, mãe de 3 filhos. As brigas diminuíram, o sono melhorou. Foi como se uma paz descesse sobre nossa família. Padre Pio advertia especificamente sobre crucifixos empoeirados, danificados ou esquecidos. Ele dizia que uma cruz coberta de poeira é uma cruz que foi abandonada. E um objeto sagrado abandonado é um vazio espiritual, esperando para ser preenchido por algo muito menos benevolente. Então faça este exercício comigo agora, mentalmente. Onde está o seu crucifixo? Você consegue visualizá-lo claramente? Quando foi a última vez que você realmente olhou para ele com atenção, com devoção, com reverência? Se você precisou de mais de 3 segundos para responder essa pergunta, já há um problema. O tratamento desrespeitoso também inclui a maneira física como você mantém o crucifixo. Está torto na parede e você nunca se preocupa em endireitá-lo. Está quebrado ou rachado e você continua adiando o conserto. Está em um local tão alto ou tão baixo que demonstra falta de consideração pelo seu significado. Esses detalhes importam profundamente, porque no reino espiritual, as ações físicas refletem realidades interiores. Um crucifixo mal cuidado revela uma fé negligenciada. E quando sua fé visível está em desordem, sua proteção espiritual também está. As consequências disso são reais e tangíveis. Padre Pio relatou casos de famílias que sofriam de inexplicável falta de paz doméstica, onde pequenas irritações se transformavam em conflitos maiores, sem razão aparente, onde a sensação de desconforto permeava o ambiente. Em muitos desses casos,
Quando ele investigava espiritualmente, descobria que o crucifixo da casa estava posicionado de forma desrespeitosa ou negligenciado há anos. A solução? Comece agora mesmo. Não espere até depois deste vídeo. Mentalmente, comprometa-se a 3 ações práticas. Primeiro, escolha um local verdadeiramente honroso para o seu crucifixo. Um lugar central na casa onde ele pode ser visto, contemplado e respeitado. E parede oposta à entrada principal é tradicionalmente ideal, pois abençoa todos que entram. O quarto de oração, se você tiver um, é perfeito. Acima da cabeceira da cama no quarto principal também é apropriado, desde que o espaço seja mantido em ordem e reverência. Segundo, estabeleça uma rotina de cuidado. Uma vez por semana, limpe o crucifixo com um pano macio. Não é apenas sobre limpeza física, é um ato de devoção. Enquanto você limpa, reze brevemente, agradeça pela proteção. Renove seu compromisso com a fé que o símbolo representa. Terceiro, corrija qualquer dano imediatamente. Se o crucifixo está quebrado, conserte-o ou substitua-o. Não deixe um objeto sagrado danificado permanecer na sua casa enviando sinais de negligência para o mundo espiritual. Quando você trata a cruz com a reverência que ela merece, algo muda no ambiente ao seu redor. A atmosfera se torna mais leve, mais pacífica. Problemas que pareciam sem solução começam a se resolver. A proteção divina, que estava se retirando devido ao desrespeito, retorna com força renovada. Agora vamos continuar com estas revelações críticas. Porque esses 2 primeiros sinais, por mais importantes que sejam, são apenas a superfície. Padre Pio identificou 3 perigos adicionais, que a maioria das pessoas completamente ignora. E o terceiro sinal é particularmente chocante, porque envolve algo que milhões de católicos fazem todos os dias, sem a menor ideia do risco espiritual que estão correndo. E não se trata de algo obviamente errado ou supersticioso. Não é uma prática que parece completamente inofensiva, até virtuosa. Mas Padre Pio descobriu, através de seus dons extraordinários de discernimento espiritual, que esse hábito específico pode transformar o seu crucifixo de escudo protetor em algo muito mais perigoso. Você já protegeu sua casa dos 2 primeiros perigos que Padre Pio identificou. Mas agora vem algo que ele considerava ainda mais insidioso. Porque estes próximos sinais são completamente invisíveis para a maioria dos fiéis. Muitas famílias perceberam tarde demais. Quando finalmente descobriram, os danos já estavam sendo sentidos há meses, às vezes anos. E o mais alarmante é que tudo acontecia bem diante dos seus olhos, mas de uma forma tão sutil que passava despercebido. Deixe-me revelar o terceiro sinal que Padre Pio especificamente advertiu aos seus filhos espirituais. Ele chamava isso de contaminação espiritual por exposição secundária. E funciona de uma maneira que você jamais imaginaria. Sabe quando você posiciona seu crucifixo na parede com todo cuidado, com toda reverência? Você escolhe o local perfeito, você o abençoa, você ora diante dele. Tudo está correto, certo? Mas aqui está o que Padre Pio descobriu através de seus dons sobrenaturais. O crucifixo não existe em isolamento espiritual. Ele interage energeticamente com tudo ao seu redor. Imagine a seguinte situação. Seu crucifixo está na sala, posicionado com amor e devoção. Mas logo ao lado, sobre a mesma parede ou na mesma estante, você tem objetos que carregam resíduos espirituais negativos. Pode ser uma lembrança de viagem comprada em um mercado de antiguidades. Pode ser um presente de alguém que estava passando por um momento de profunda amargura. Pode ser um objeto decorativo que pertenceu a pessoas cujas vidas foram marcadas por tragédias ou energias densas. E o que acontece? O crucifixo, em vez de irradiar proteção pura para sua casa, começa a absorver e processar essas energias negativas. Ele se torna um condutor de perigo, não de proteção. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais: examinem o que está próximo ao crucifixo. O sagrado não deve compartilhar espaço com o profano contaminado. Eu vou compartilhar com você um caso real que ilustra perfeitamente este perigo.
Maria, uma mulher de 42 anos, professora de educação infantil em Porto Alegre, sempre foi uma católica devota. Ela tinha um lindo crucifixo na sua sala de estar, herdado de sua avó. Um objeto sagrado, carregado de história familiar e fé. Mas Maria começou a notar algo estranho. Apesar de orar diariamente, apesar de viver sua fé com sinceridade, sua casa parecia pesada. As discussões familiares aumentaram. Seu filho adolescente se tornou inexplicavelmente rebelde. Até o sono da família foi afetado, com pesadelos recorrentes. Ela procurou orientação espiritual e foi então que um padre, discípulo dos ensinamentos de Padre Pio, visitou sua casa. E ele percebeu imediatamente. Ao lado do crucifixo, na mesma estante, Maria tinha uma escultura africana que ela comprara anos antes em uma feira de artesanato. Linda, exótica, interessante. Mas aquela peça havia sido usada em rituais anteriores. Ela carregava uma carga espiritual densa, negativa. O crucifixo estava lutando contra essa energia, tentando neutralizá-la. Mas no processo, sua capacidade de proteger a família foi completamente comprometida. A solução foi clara. O padre orientou Maria a remover aquela escultura da proximidade do crucifixo, a purificá-la com água benta e sal exorcizado e a reposicioná-la em outro ambiente após uma bênção específica. Sabe o que aconteceu em menos de uma semana? A atmosfera da casa mudou completamente. As discussões diminuíram drasticamente. O filho começou a se acalmar. O sono voltou ao normal. Milhares de famílias relatam transformações similares quando corrigem este erro específico. Então, faça esta pergunta agora mesmo. O que está próximo ao seu crucifixo? Que objetos compartilham aquele espaço sagrado? Porque Padre Pio ensinava que o crucifixo precisa de isolamento espiritual estratégico. Não isolamento físico completo, mas uma zona de proteção ao seu redor, livre de objetos que possam carregar energias contrárias. A solução ritual que ele recomendava era simples, mas poderosa. Primeiro, examine tudo que está a menos de 1 metro do seu crucifixo. Questione a origem, a história, a energia de cada objeto. Se houver dúvida, remova. Segundo, purifique aquele espaço com água benta, criando um círculo de proteção ao redor do crucifixo. Terceiro, estabeleça uma regra. Aquele espaço é exclusivamente sagrado. Nada além de objetos abençoados ou naturalmente puros, como flores frescas ou velas consagradas, deve compartilhar aquela zona. Muitos fiéis que aplicaram esta purificação relatam sentir uma mudança imediata. É como se um peso fosse tirado da casa, descrevem. A proteção finalmente flui sem obstáculos. Esta é a contaminação espiritual por exposição secundária. O terceiro sinal de Padre Pio. Mas se você pensou que esse perigo era sutil, prepare-se. O quarto sinal é talvez o mais chocante, porque envolve algo que você faz todos os dias sem perceber. Em sua direção espiritual, Padre Pio enfatizava constantemente a importância da reverência diária. Não apenas a reverência em momentos de oração formal, mas em cada interação com o sagrado. E aqui está o erro que ele identificava repetidamente: tocar o crucifixo sem reverência. Passar por ele sem reconhecimento. Pense em quantas vezes por dia você passa na frente do seu crucifixo, caminhando pela sala, fazendo suas atividades domésticas, conversando ao telefone, assistindo televisão. Você simplesmente passa, não olha, não reconhece, não reverencia. Padre Pio explicava que cada vez que fazemos isso, estamos enviando uma mensagem espiritual. Estamos dizendo que aquele objeto sagrado é comum, ordinário, parte da decoração. E quando o sagrado é tratado como comum, ele perde poder. É um princípio espiritual profundo que a maioria das pessoas desconhece completamente. O poder dos objetos sagrados não está apenas na bênção que receberam, mas também na reverência contínua que lhes dedicamos. Um crucifixo tratado casualmente se torna gradualmente apenas um objeto. A proteção que ele oferece diminui.
As bênçãos que irradia enfraquecem. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais: se você passa diante do crucificado sem reconhecê-lo, como pode esperar que ele reconheça suas necessidades? Ouça esta história que ilustra perfeitamente este perigo. João, um contador de 38 anos que mora em São Paulo, tinha um crucifixo na entrada de sua casa. Todo dia, ao sair para o trabalho e ao voltar, ele passava diretamente por ele. Dezenas de vezes por semana, centenas de vezes por mês. Mas ele nunca parava, nunca olhava, nunca fazia um sinal da cruz, nunca murmurava uma oração rápida. Era apenas parte da parede. João começou a sentir que, apesar de ter fé, apesar de frequentar a missa aos domingos, sua vida espiritual estava vazia, sem força, como se suas orações não chegassem a lugar algum. Foi durante um retiro espiritual que ele ouviu sobre este ensinamento de Padre Pio, e algo clicou em sua mente. Ele voltou para casa determinado a mudar. A partir daquele dia, toda vez que passava pelo crucifixo na entrada, ele parava por 3 segundos. Apenas 3 segundos. Fazia o sinal da cruz e murmurava: Jesus, protege esta casa e todos que aqui habitam. 3 segundos, não mais que isso, mas com reverência genuína. Sabe o que João percebeu em poucas semanas? Suas orações ganharam força. A sensação de vazio espiritual desapareceu. É como se Deus finalmente estivesse me ouvindo de verdade. Ele compartilhou. Milhares de fiéis relatam experiências similares. Quando corrigiram este erro específico, quando começaram a reconhecer o crucifixo em suas passagens diárias, algo profundo mudou. As orações ganharam poder. A proteção da casa se tornou palpável. A presença de Cristo se tornou reconfortante e real. Porque a reverência diária ativa o poder do sagrado. Então faça uma auditoria dos seus hábitos agora mesmo. Como você interage com o crucifixo na sua casa? Você passa por ele como se fosse invisível? Ou você o reconhece, o reverencia, o honra? Padre Pio ensinava um protocolo simples de reverência diária. Primeiro, toda vez que você passa intencionalmente diante do crucifixo, pare por um momento. Pode ser apenas 3 segundos. Segundo, faça o sinal da cruz, com atenção plena, não de forma mecânica. Terceiro, diga uma oração curta. Pode ser apenas: Jesus, eu confio em vós. Ou Senhor, protege minha família. Quarto, olhe para o crucifixo. Realmente olhe. Reconheça a presença do sagrado. Este é o ritual de reverência que transforma o comum em extraordinário, que ativa a proteção máxima do crucifixo em sua casa. Este é o 4º sinal que Padre Pio considerava crítico. Erros ritualísticos na interação diária. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai transformar completamente tudo o que você acabou de aprender. Você já conhece 4 dos 5 sinais. Você protegeu sua casa de perigos invisíveis que afetam milhões de famílias católicas, sem que elas percebam. Mas o 5º e último sinal. Este é o mais crítico de todos. É a única coisa que determina se o seu crucifixo se torna a maior proteção da sua família ou a maior vulnerabilidade. O que estou prestes a revelar vai transformar completamente a forma como você entende o crucifixo na sua casa. Porque este último sinal envolve um erro que 90% dos católicos cometem sem saber. E quando você corrigir este erro final, quando você aplicar o ensinamento completo de Padre Pio, sua casa será transformada em uma fortaleza espiritual impenetrável. Continue comigo, porque o que vem agora é absolutamente essencial para a proteção da sua família. O 5º sinal reúne tudo o que Padre Pio ensinou sobre proteção espiritual. Depois de décadas de batalha contra forças obscuras, depois de testemunhar incontáveis milagres e também falhas de proteção, ele descobriu o fator único que determina se seu crucifixo protege ou coloca sua casa em perigo. E isso não tem nada a ver com o crucifixo em si. É sobre o que está no seu coração quando você olha para ele. Padre Pio disse algo que deveria estar gravado na mente de todo fiel. O crucifixo não tem poder onde não há fé e reverência. Essa é a verdade que muda tudo. Porque você pode ter um crucifixo abençoado por um bispo,
colocado no lugar perfeito, limpo espiritualmente com água benta e ainda assim não ter proteção alguma. Se você trata o crucifixo como um amuleto de sorte, como um objeto mágico que automaticamente afasta o mal, você está profanando algo sagrado. E a profanação abre portas espirituais que deveriam permanecer fechadas. O quinto sinal é detectar superstição disfarçada de fé. É quando alguém tem um crucifixo, mas não tem relacionamento com o que ele representa. É quando você espera proteção automática sem conversão do coração. É quando o crucifixo se torna um talismã ao invés de um símbolo da presença viva de Cristo. Padre Pio via isso constantemente. Pessoas vinham até ele desesperadas, dizendo que mesmo com crucifixos em casa, ainda sofriam ataques espirituais. E quando ele investigava, descobria sempre a mesma coisa: fé morta, reverência inexistente. Um objeto sagrado tratado como decoração ou superstição. A realidade espiritual funciona assim. A proteção divina flui através da fé verdadeira, não através de pensamento mágico. O crucifixo é um canal, não uma bateria. Ele precisa estar conectado à fonte de poder através do seu coração, para que a graça possa fluir. Sem fé genuína é apenas madeira e metal. E aqui está a parte que assusta. Este quinto sinal determina todos os outros, porque sem a postura correta do coração, as correções dos sinais anteriores são completamente inúteis. Você pode abençoar o crucifixo 1000 vezes, colocá-lo no lugar mais estratégico, limpá-lo espiritualmente toda semana, fazer orações diárias, mas se não houver fé e reverência verdadeiras, tudo isso é teatro espiritual. Então pergunte a si mesmo agora, com total honestidade, qual é o seu relacionamento real com o que o crucifixo representa? Quando você olha para ele, você vê Cristo e seu sacrifício, ou vê um objeto de proteção automática? Você cultiva a fé viva ou apenas espera resultados mágicos? Essa autoavaliação é a mais importante de todas, porque ela revela se sua casa está verdadeiramente protegida ou apenas decorada com símbolos vazios. Agora, veja como o quinto sinal transforma completamente o entendimento dos outros 4. Um crucifixo sem bênção adequada é perigoso, mas um crucifixo abençoado sem fé verdadeira é igualmente inútil. Um crucifixo colocado no lugar errado perde eficácia, mas colocado corretamente sem reverência não ganha nenhuma. Um crucifixo espiritualmente contaminado atrai forças negativas, mas mesmo um limpo não protege se o coração está morto espiritualmente. Padre Pio não estava ensinando rituais mágicos. Ele estava ensinando transformação espiritual autêntica. O protocolo completo de proteção que ele deixou para nós une todos os 5 elementos: bênção apropriada, colocação reverente, limpeza espiritual regular, reconhecimento diário e, acima de tudo, fundação de fé verdadeira. Famílias que abraçaram o ensinamento completo de Padre Pio relatam não apenas proteção contra ataques espirituais, mas transformação profunda da atmosfera do lar. Os resultados são observados por milhares de lares que honram verdadeiramente o crucifixo. Maria, uma mãe de família de 52 anos de Belo Horizonte, compartilhou sua experiência. Durante anos, tivemos crucifixos em casa, mas vivíamos em conflito constante, ansiedade, até manifestações espirituais estranhas. Quando aprendi os ensinamentos completos de Padre Pio, e principalmente quando meu coração mudou de superstição para a fé verdadeira, tudo se transformou. Não foi magia, foi conversão. Muitas pessoas notam melhorias similares quando aplicam os 5 sinais corretamente. A paz retorna. A proteção se torna palpável, porque quando você trata o crucifixo com a reverência que ele merece, quando você cultiva a fé genuína no que ele representa, a presença de Cristo se torna real em sua casa. O ritual diário que Padre Pio recomendava incorpora todos os 5 elementos. Pela manhã, ao acordar, você se aproxima do crucifixo, não como rotina automática, mas com reverência consciente.
Você reconhece que ele foi abençoado pela autoridade da igreja, que está no lugar onde a graça pode fluir livremente, que está espiritualmente limpo e consagrado. Você faz o sinal da cruz, não mecanicamente, mas com intenção e fé. Você reconhece o sacrifício de Cristo representado ali. Você pede proteção, não como se estivesse ativando um talismã, mas como quem se coloca sob a autoridade divina. Você cultiva reverência, gratidão e fé viva. À noite, antes de dormir, você repete essa prática. Você agradece pela proteção do dia. Você renova sua consagração. Você mantém a conexão espiritual viva. E, semanalmente, você verifica os 5 sinais. O crucifixo ainda está abençoado e consagrado? Permanece no lugar correto? Precisa de limpeza espiritual? Você tem mantido o reconhecimento diário? E, mais importante, sua fé e reverência estão crescendo ou morrendo? Esta é a promessa que Padre Pio fez. Quem honra verdadeiramente o crucifixo nunca ficará desamparado. Agora você possui o conhecimento completo que Padre Pio queria que todo fiel soubesse. Não parcialmente, não superficialmente, completamente. Os 5 sinais de perigo, as 5 correções, o protocolo completo de proteção espiritual. Mas aqui está algo que Padre Pio sempre enfatizava. Conhecimento sem ação é inútil. E ação sem urgência é negligência perigosa. Mas aqui está algo que Padre Pio sempre enfatizava. Conhecimento sem ação é inútil. E ação sem urgência é negligência perigosa. Então agora mesmo, não amanhã, não na próxima semana, agora, vá até seu crucifixo e avalie cada um desses 5 sinais. Ele foi abençoado por um sacerdote? Está no lugar correto, em posição de reverência? Foi limpo espiritualmente no último ano? Você o reconhece diariamente com orações e atenção? E acima de tudo, você tem fé verdadeira e reverência genuína pelo que ele representa? Não deixe outro dia passar com potencial perigo espiritual em sua casa. Os avisos de Padre Pio não eram sugestões. Eram proteções essenciais, baseadas em décadas de batalha espiritual e discernimento sobrenatural. Você agora possui os 5 sinais que transformam um crucifixo comum em uma fortaleza espiritual. Bênção sacerdotal, colocação reverente, pureza espiritual, reconhecimento diário e fé verdadeira. Cada elemento trabalha junto para criar a proteção completa que Padre Pio testemunhou em milhares de lares. Este é apenas um objeto sagrado sobre o qual Padre Pio deixou ensinamentos profundos. Há outros símbolos, outras práticas, outras proteções que ele revelou através de décadas de experiência espiritual intensa. Na próxima revelação, vou compartilhar os avisos dele sobre outro elemento sagrado que quase todo lar católico possui, mas que 90% das pessoas usa de forma espiritualmente perigosa. Se você não quer perder essas proteções críticas, se você quer continuar aprendendo como transformar sua casa em um verdadeiro santuário espiritual, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações, porque essas não são apenas informações interessantes. São proteções que podem mudar completamente a atmosfera espiritual da sua vida. Deixe um comentário agora dizendo qual dos 5 sinais você identificou em sua casa. Sua experiência pode ajudar outras famílias a reconhecer os mesmos perigos. E se todos os 5 sinais estão corretos na sua casa, compartilhe sua história de transformação. Outros precisam saber que essa proteção é real e funciona. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque alguém próximo a você pode estar vivendo com um crucifixo que, em vez de proteger, está deixando sua casa espiritualmente exposta. Você pode ser o canal que leva essa proteção vital para a vida de outra família. O crucifixo em sua casa foi destinado a ser um canal poderoso da graça e presença de Cristo. Não um amuleto, não uma decoração, mas uma fortaleza espiritual onde sua família encontra verdadeira proteção. Que a intercessão de Padre Pio cubra seu lar com a paz, que vem de fazer as coisas da maneira correta. Você agora tem o conhecimento. Haja com urgência. Proteja sua casa hoje. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima revelação.